Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente mergulha num tema central do direito administrativo. Um daqueles que, olha, se você está começando, precisa dominar. Os atributos dos atos administrativos. Entender isso é chave para sacar como a administração pública funciona no dia a dia, né? Com certeza. É um tema basilar mesmo. A nossa ideia aqui é fazer uma análise assim bem detalhada, mas tentando explicar de um jeito simples, sabe? Descomplicar mesmo essas características especiais que os atos da administração têm e que diferem e muito dos atos que a gente faz na vida privada. Exato. A meta é construir aquela base sólida que vai ajudar em todo o resto do estudo do direito administrativo. Perfeito. Então, para começar do começo mesmo, antes de falar dos atributos em si, a gente precisa definir direitinho o que é um ato administrativo, né? Senão fica difícil. Fundamental. Vamos lá. O ato administrativo, ele é basicamente uma declaração, uma manifestação de vontade do Estado ou de quem o represente, né? E essa manifestação é unilateral, ou seja, parte da administração pública. Ela é regida pelo direito público, não pelo privado. E o objetivo é sempre produzir efeitos jurídicos concretos, tipo criar um direito, modificar uma situação, extinguir uma obrigação, declarar algo oficialmente. A base de tudo isso, o que permite que a administração haja assim, é a ideia de supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Isso dá à administração certas prerrogativas, certos poderes. Entendi. É a administração agindo com o poder que a lei dá para ela em nome de todos, basicamente. Isso, em nome do interesse coletivo. Agora, um ponto que eu vejo que confunde muita gente, inclusive eu no começo, é a diferença entre elementos e atributos do ato administrativo. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Ah, essa confusão é clássica, mas é crucial separar. Vamos esclarecer isso bem. Os elementos, que às vezes o pessoal chama de requisitos de validade, são, digamos, os ingredientes obrigatórios para o ato nascer válido, para ele estar conforme à lei. A gente costuma lembrar deles pelo mnemônico COFIFOBIO, ou outra variação, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Certo, COFIFOB, competência de quem faz, finalidade que a lei exige, forma como a lei manda, motivo que justifica e o objeto que é o conteúdo do ato em si. Perfeito. A Lei da Ação Popular, a Lei 4717 de 65, é uma referência importante, tanto na doutrina quanto na lei, para a gente identificar esses elementos. Sem eles, o ato pode ser inválido, nulo. Ok, isso são os elementos, os requisitos para valer. E os atributos, onde entram? Aí que está a diferença. Os atributos não são requisitos para validade. Eles são as qualidades, as características especiais, as prerrogativas que o ato administrativo tem, justamente por ser um ato da administração pública, por emanar desse poder estatal que a gente falou. Ah, então é tipo, os elementos são o DNA do ato para ele ser válido e os atributos são os superpoderes que ele tem por ser um ato público. É uma boa analogia. Exatamente. São as características que o diferenciam de um ato comum, de um contrato entre particulares, por exemplo. E é sobre esses superpoderes que a gente vai focar hoje. Legal. E onde a gente encontra esses atributos na lei? Tem um artigo específico para eles? Olha, aí tem um detalhe interessante. Não existe uma lei única, um artigo específico que liste os atributos do ato administrativo são estes, A, B, C e D. Eles são, na verdade, uma construção da doutrina, dos estudiosos do direito administrativo e também da jurisprudência, ou seja, das decisões dos tribunais ao longo do tempo. Entendi. Então não tem uma lei dos atributos. Não com esse nome. O que existe é o reconhecimento implícito dessas características em várias normas. A própria Constituição Federal, lá no artigo 37, quando estabelece os princípios da administração pública, como a legalidade, a eficiência, ela meio que pressupõe que a administração precisa dessas ferramentas para funcionar bem. E leis mais específicas, como a Lei do Processo Administrativo Federal, a 9.784 de 99, também trazem dispositivos que refletem essas prerrogativas, que reconhecem que elas são necessárias para a atuação do Estado. Faz sentido. São ferramentas implícitas, mas essenciais.
E quais são essas ferramentas principais, esses atributos? Tem algum jeito fácil de guardar? Tem sim. A doutrina majoritária, aquela que a maioria dos autores segue e que geralmente cai em prova, aponta 4 atributos principais. E para facilitar a memorização, tem um mnemônico bem famoso, PATI. PATI. P-A-T-I. E o que significa cada letra? Exato, PATI é P de presunção de legitimidade e veracidade, A de autoexecutoriedade, T de tipicidade e I de imperatividade. PAT. Presunção, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade. Ótimo. Vamos então detalhar cada um deles, começando pelo P, de presunção. Vamos lá. A presunção de legitimidade e veracidade é talvez um dos atributos mais conhecidos. Ele se desdobra em 2 ideias, na verdade. A legitimidade significa que se presume que o ato administrativo foi praticado em conformidade com a lei, que ele é válido, que ele seguiu as regras. E a veracidade significa que se presume que os fatos que a administração alega como motivo para praticar aquele ato são verdadeiros. Então, quando chega uma multa de trânsito, por exemplo, presume-se que o agente agiu corretamente, legitimidade, e que eu realmente cometi aquela infração, veracidade. Exatamente esse o raciocínio. Mas, e aqui vem o ponto crucial, essa presunção não é absoluta. Ela é o que a gente chama no direito de presunção relativa ou juris tantum. Relativa. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ela admite prova em contrário. O ato é presumido legítimo e verdadeiro até que se prove o contrário. Então eu posso contestar a multa, apresentar minhas provas para derrubar essa presunção. Pode e deve se achar que está incorreta. Só que o ônus da prova, ou seja, a responsabilidade de provar que o ato é ilegal ou que os fatos não são verdadeiros, é de quem alega. É do interessado, do cidadão, no caso da multa. Entendi. A administração não precisa provar de cara que o ato dela está certo. Parte-se do princípio que está e quem discorda que tem que correr atrás para provar o contrário. Mas por que isso? Não parece meio injusto para o cidadão ter que carregar esse peso? É uma questão de viabilidade e eficiência da máquina administrativa. Imagine se a administração tivesse que, para cada ato que pratica, e são milhares por dia, provar previamente em juízo que ele está perfeito antes que ele pudesse produzir qualquer efeito. A máquina pública pararia. Então essa presunção permite que os atos tenham aplicabilidade imediata, que as decisões administrativas andem, garantindo agilidade. Claro, sem tirar o direito de questionar depois. O próprio STF reconhece essa necessidade, mas sempre reforça, é presunção relativa, cabe prova em contrário. Faz sentido, pensando na quantidade de atos. E quais as consequências práticas dessa presunção, além da inversão do ônus da prova? A principal consequência é que o ato administrativo começa a produzir seus efeitos assim que é praticado ou publicado conforme o caso. Ele é imediatamente aplicável e deve ser cumprido. A multa tem que ser paga ou contestada, a ordem de interdição tem que ser cumprida, a certidão emitida é considerada válida, até que uma decisão administrativa ou judicial diga o contrário. Inclusive, a famosa súmula 473 do STF, que fala da autotutela. Aquela que diz que a administração pode anular seus próprios atos ilegais e revogar os inconvenientes. Essa mesma. Ela decorre em parte dessa presunção. Se a administração percebe que seu ato é ilegal, ou seja, a presunção de legitimidade caiu por terra, ela mesma tem o poder-dever de anulá-lo. Ou, se o ato é legal, mas se tornou inoportuno, ela pode revogá-lo. É a administração controlando a si mesma, com base nessa presunção inicial de validade. Muito claro. Então, o P do PAT, presunção de legitimidade e veracidade relativa, inverte o ônus da prova, permite efeitos imediatos e se liga à autotutela. Fechou. Vamos para o I, de imperatividade. Vamos para o I. A imperatividade é aquele atributo que confere ao ato administrativo o poder de criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações para os administrados de forma unilateral. Ou seja, a administração impõe a sua vontade, cria uma obrigação, independentemente da concordância ou aceitação da pessoa afetada.
Ah, então é diferente de um contrato, por exemplo, onde eu e você precisamos concordar com as cláusulas? Exatamente. Nos atos privados, a regra é o consenso, o acordo de vontades. No ato administrativo imperativo, a relação é vertical. A administração, usando o seu poder de império, baseado na lei, determina algo e o particular tem que acatar. E o fundamento para isso, imagino, volta naquela ideia da supremacia do interesse público, certo? Correto. É a necessidade de fazer valer o interesse coletivo que se sobrepõe ao individual em certas situações definidas por lei. O exemplo mais clássico que já citamos é a aplicação de uma multa. Verdade. A prefeitura aplica a multa de trânsito ou a vigilância sanitária aplica uma multa por irregularidade e a obrigação de pagar nasce daquele ato, quer o multado concorde ou não com a multa. Perfeito. A obrigação é imposta. Claro que ele pode recorrer, discutir a validade do ato, mas a característica de impor a obrigação unilateralmente está ali. O STJ tem várias decisões reconhecendo essa característica como inerente a certos atos. Mas aqui cabe uma ressalva importante, viu? Nem todo ato administrativo é imperativo. Ah, não. Pensei que fosse uma característica geral. Não. Existem atos que não impõem nada a ninguém. Pense nos chamados atos enunciativos. Uma certidão que apenas atesta um fato, certidão de tempo de serviço, por exemplo. Um atestado, um parecer técnico. Eles declaram algo, informam, mas não criam uma obrigação direta para o particular. Entendi. Atos que só falam algo, não mandam fazer nada. Isso. E também os atos negociais, como uma permissão de uso de bem público. A pessoa pede, a administração concede. Tem uma certa bilateralidade aí, embora ainda seja um ato administrativo. A imperatividade é mais forte nos atos que restringem direitos ou impõem deveres. E claro, mesmo nos atos imperativos, esse poder não é ilimitado. Ele sempre encontra barreiras nos direitos fundamentais garantidos pela Constituição e nos limites da própria lei que autoriza o ato. A administração não pode impor qualquer coisa, só o que a lei permite e da forma que ela permite. Ótimo. Então, imperatividade. Poder de impor obrigações unilateralmente baseado na supremacia do interesse público, mas não está presente em todos os atos e tem limites legais e constitucionais. Fechou o I. Próximo. A de autoexecutoriedade. Exato. Autoexecutoriedade. Esse atributo é bem interessante e às vezes confundido com a imperatividade, mas são coisas distintas. Autoexecutoriedade é a capacidade que a administração tem, em certas situações, de colocar em prática suas próprias decisões, usando meios de coerção direta, se necessário, sem precisar de uma autorização prévia do Poder Judiciário. Espera aí. Então, a administração pode fazer justiça com as próprias mãos, por assim dizer, para executar uma decisão dela? Em alguns casos previstos em lei ou em situações de urgência, sim. É a ideia de que ela não precisa, como regra geral nesses casos, pedir uma ordem judicial para, por exemplo, remover um carro que está bloqueando a entrada de um hospital ou demolir uma construção que está em risco iminente de desabar. Entendi a diferença para a imperatividade. Imperatividade é o poder de criar a obrigação, a multa, a ordem de demolir. Autoexecutoriedade é o poder de executar essa obrigação à força, se preciso, sem pedir licença para o juiz antes. Perfeita distinção. A imperatividade diz, você deve fazer X. A autoexecutoriedade permite que a administração, em certos casos, faça o X acontecer, mesmo contra a vontade do particular, usando seus próprios meios. E quais seriam exemplos claros de onde isso acontece? Porque parece um poder bem forte mesmo. E é um poder forte, sim, e por isso não é a regra para todos os atos. Exemplos comuns. A apreensão de mercadorias contrabandeadas ou falsificadas pela fiscalização aduaneira ou sanitária. A remoção de um veículo estacionado em local proibido e que esteja atrapalhando o trânsito, como previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A interdição de um estabelecimento comercial que esteja funcionando em condições sanitárias precárias e oferecendo risco à saúde pública, feita pela vigilância sanitária. A demolição de uma obra clandestina que apresente risco iminente à segurança das pessoas. Nesses casos, a fiscalização chega, constata a irregularidade grave ou a urgência e já age. Basicamente, sim. Mas é fundamental entender os fundamentos e limites disso. A autoexecutoriedade só é válida quando 1.
Existe uma previsão legal expressa autorizando a administração a agir dessa forma para aquele tipo de situação. Exemplo, o Código de Trânsito previa a remoção do veículo. 2. Ou quando, mesmo sem previsão legal expressa, existe uma situação de urgência extrema, onde esperar uma decisão judicial colocaria em risco o interesse público, saúde, segurança, meio ambiente. Pense na demolição do prédio que vai cair a qualquer momento. Entendi. Precisa ter base na lei ou ser uma emergência clara. Exatamente. E mesmo quando o ato é autoexecutório, isso não afasta de jeito nenhum o controle judiciário posterior. Se a pessoa se sentir lesada pela ação da administração, pela remoção do carro, pela interdição, ela sempre pode recorrer ao judiciário depois para verificar a legalidade da ação. O acesso à justiça é garantido pela Constituição, lá no artigo 5º, inciso 35. Ah, bom. Então não é um cheque em branco. A administração age, mas depois o judiciário pode analisar se a ação foi correta. Isso, e vale reforçar, muitos atos administrativos não são autoexecutórios. O exemplo mais comum é a cobrança de uma multa que não foi paga voluntariamente. A administração aplicou a multa, imperatividade, mas se o devedor não paga, ela não pode, por exemplo, ir lá e pegar o dinheiro da conta dele diretamente. Não pode. E como ela cobra, então? Aí ela precisa ir ao judiciário. Ela inscreve o débito em dívida ativa e entra com uma ação de execução fiscal, para que o juiz determine as medidas para forçar o pagamento, penhora de bens, etc. A mesma coisa acontece geralmente na desapropriação. Se não houver acordo sobre o valor, precisa de ação judicial. Entendi. Então, a autoexecutoriedade é uma exceção poderosa aplicável quando a lei permite ou a urgência exige, mas não elimina o controle judicial posterior e não vale para tudo, como cobrar dinheiro. Exatamente. Esse é o A do PAT. Beleza, faltou T então. Tipicidade. O que seria isso? A tipicidade é um atributo que anda muito de mãos dadas com o princípio da legalidade, especialmente a legalidade estrita que rege a administração pública. Ela significa que todo ato administrativo, para ser válido, deve corresponder a uma figura previamente definida em lei. A lei tem que prever aquele tipo de ato, estabelecendo sua finalidade, seus requisitos, seus efeitos. Então a administração não pode simplesmente inventar um ato administrativo novo que não esteja previsto em lugar nenhum. Exatamente. Ela só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina, e da forma como a lei define. É diferente do particular, né? Na vida privada, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Princípio da autonomia da vontade. Para a administração, a lógica é inversa. Ela só pode fazer o que a lei permite. Princípio da legalidade estrita. E qual a importância disso para o cidadão, para a gente? Por que essa amarra na atuação da administração? A importância é enorme. A tipicidade é uma garantia fundamental contra o arbítrio, contra decisões inesperadas ou abusivas do poder público. Se a administração só pode praticar atos que estão tipificados, previstos na lei, isso traz previsibilidade e segurança jurídica. Eu posso saber, consultando a lei, quais atos a administração pode praticar em relação a mim, em que situações, com quais requisitos e quais serão as consequências. Faz sentido. Evita surpresas desagradáveis. Tipo, se eu presto uma licença ambiental para minha empresa, eu sei que a análise vai seguir os critérios da lei ambiental e não critérios que o fiscal inventou na hora. Perfeito exemplo. A concessão de uma licença ambiental para construir, para realizar um evento, a emissão de um alvará, a aplicação de uma penalidade, tudo isso tem que seguir os tipos definidos nas leis correspondentes. O STF, em diversas ocasiões, já reforçou essa necessidade de vinculação do ato administrativo aos tipos legais. Então, a tipicidade garante que a administração jogue dentro das regras do jogo definidas previamente pela lei. Exatamente essa a ideia. É um freio contra a discricionariedade excessiva e o arbítrio. Ótimo. PAT fechado. Presunção, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Mas você mencionou que essa visão dos 4 atributos é a majoritária. Existem outras visões, discussões sobre isso? Sim, sempre há discussões na doutrina, né? O direito não é uma ciência exata. Por exemplo, alguns autores de peso consideram que a tipicidade não seria um atributo autônomo, mas sim uma decorrência direta do princípio da legalidade. Para eles, seriam só 3 atributos: presunção,
imperatividade e autoexecutoriedade. Entendi. A tipicidade estaria dentro da legalidade. Isso. Outros autores subdividem a presunção em legitimidade e veracidade como atributos separados. Tem até quem fala em outros atributos, como a exigibilidade, que seria um meio termo entre imperatividade e autoexecutoriedade, pratos que impõem obrigações de fazer, não fazer ou dar. Mas, assim, para quem está estudando para concurso, para a OAB, o mais seguro é focar na visão majoritária, essa do PAT, com os 4 atributos que a gente detalhou. É o que predomina. Boa dica, focar no PAT. E esses atributos todos, eles se relacionam com aquela ideia maior do regime jurídico-administrativo, né? Totalmente. Eles são a expressão mais clara do regime jurídico-administrativo. Esse regime é justamente o conjunto de regras e princípios que colocam a administração pública numa posição diferente da do particular. É um regime de direito público, baseado na ideia de supremacia do interesse público, que confere à administração essas prerrogativas, os atributos que vimos, como imperatividade, autoexecutoriedade, mas também impõe sujeições, restrições, como a legalidade estrita, a moralidade, a necessidade de concurso público, etc. Os atributos são o lado das prerrogativas desse regime especial. Certo. Prerrogativas para poder agir pelo interesse público, mas com sujeições para não abusar desse poder. Um equilíbrio. Exato. Um equilíbrio delicado, mas essencial para o Estado de Direito. Para a gente consolidar, você poderia revisitar rapidinho alguns exemplos práticos, ligando cada um ao atributo principal que ele demonstra, só para fixar mesmo? Claro. Vamos lá. Pense num auto de infração de trânsito. Ele chega na sua casa e você tem que pagar ou recorrer. Por quê? Presunção de legitimidade e veracidade. A palavra do agente, documentada ali, vale até prova em contrário. E também tem imperatividade, porque impõe a obrigação de pagar a multa. Certo. Agora, a aplicação da multa em si, a ordem para pagar, é pura imperatividade. A administração impõe a sanção, você concordando ou não. Mas se você não pagar? Aí não tem autoexecutoriedade para cobrança, precisa de ação judicial. Perfeito. Mas imagine a remoção do veículo que estava estacionado na frente da garagem, impedindo a saída. O guincho vai lá e leva. Isso é autoexecutoriedade, prevista no Código de Trânsito. A administração executa a medida coercitivamente. E a concessão de uma licença para construir? A prefeitura só pode dar se o projeto seguir o plano diretor, o Código de Obras. Aí brilha a tipicidade. O ato de conceder ou negar a licença tem que seguir exatamente o modelo, os requisitos e procedimentos previstos na lei específica. Não pode ser de outro jeito. Ótimo, os exemplos ajudam muito a visualizar cada atributo em ação. Mas falando em poder, mesmo com todos esses limites que a gente já mencionou, lei, Constituição, controle judicial posterior, como se garante na prática que a administração não abuse dessas prerrogativas no dia a dia? Quais são os mecanismos de controle mais efetivos? Excelente ponto. É crucial reforçar. Atributos não significam poder ilimitado ou carta branca para arbitrariedade. O Estado democrático de direito exige controle. E existem várias formas. A primeira, e talvez a mais fundamental, é o controle judicial. A nossa Constituição garante, no artigo 5º, inciso 35, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, qualquer ato administrativo, por mais presumidamente legítimo ou autoexecutório que seja, pode ser levado à justiça para análise de sua legalidade e até do mérito em certas situações. O judiciário é o guardião final dos direitos. O controle externo pela justiça. Exato. Mas existe também um controle interno muito importante, a autotutela administrativa, que a gente já esbarrou nela com a súmula 473 do STF. A própria administração tem o poder e, mais do que isso, o dever de rever seus próprios atos. Se ela constata que um ato é ilegal, ela deve anulá-lo. Se o ato é legal, mas se tornou inconveniente ou inoportuno para o interesse público, ela pode revogá-lo. Então a própria administração pode corrigir seus erros ou mudar de ideia. Sim, mas com limites importantes. Na anulação de atos ilegais que beneficiaram alguém, geralmente se exige respeito ao contraditório e a ampla defesa. E na revogação, não se pode prejudicar direitos já adquiridos. Mas é um mecanismo essencial de controle da legalidade e da conveniência dos atos.
E além do controle judicial e da autotutela. Temos os limites legais e constitucionais que permeiam tudo. Nenhum atributo pode ser exercido contra a Constituição ou contra a lei. E todos os atos, sem exceção, devem obedecer aos princípios do artigo 37 da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP. O LIMP. Esses princípios funcionam como balizas constantes, então. Exatamente. Um ato pode até parecer ter os atributos, mas se ele ferir a moralidade administrativa ou for praticado com desvio de finalidade, ferindo a impessoalidade e a finalidade legal, ele será inválido e poderá ser controlado. Entendi. Controle judicial, autotutela e a submissão constante à lei, à Constituição e aos princípios. São várias camadas de controle. Sim, e hoje em dia acrescenta-se também um controle social, a transparência, os tribunais de contas. O controle é multifacetado. Falando em tipos de atos, a administração só pratica esses atos com superpoderes, os atos administrativos puros, ou ela age de outras formas também? Boa pergunta. Não, a administração pública não age só por meio de atos administrativos com esses atributos todos. Ela também pratica os chamados atos da administração, que é um gênero mais amplo. Dentro desse gênero, temos os atos administrativos típicos, regidos pelo direito público e com os atributos PAT. Mas a administração também pratica atos de direito privado, ou atos de gestão. Atos de gestão. O que seriam? São atos em que a administração age mais ou menos como um particular, sem usar aquelas prerrogativas de império. Por exemplo, quando a administração aluga um imóvel de um particular para instalar uma repartição. Esse contrato de aluguel vai ser regido predominantemente pelas regras do direito civil, do direito privado. Ah, então nesse aluguel a administração não pode simplesmente impor o valor do aluguel, imperatividade ou despejar o proprietário à força, se precisar do imóvel, autoexecutoriedade. Em regra, não. Ela vai ter que seguir as regras do contrato e da lei de locações, negociar ou, se for o caso, até ir à justiça como inclino comum. Nesses atos de gestão, a relação é mais horizontal e os atributos do parti geralmente não estão presentes ou estão muito atenuados. Interessante essa distinção. Então, os atributos são típicos daquela atuação mais Estado mesmo, né? Exercendo o poder público. Exatamente. São a marca do regime jurídico de direito público aplicado aos atos que expressam a função administrativa em seu sentido estrito. E como esses atributos se conectam com aqueles princípios do artigo 37 que você mencionou, LIMP? Tem uma relação direta. Totalmente direta. Eles não podem ser vistos isoladamente. Vamos pensar. A tipicidade é a própria expressão do princípio da legalidade. A administração só faz o que a lei tipifica. A imperatividade e a autoexecutoriedade são instrumentos para garantir a eficiência administrativa. Permitem que a administração tome e execute decisões de forma mais ágil para atender ao interesse público. A presunção de legitimidade e veracidade também contribui para a eficiência, evita a paralisia e para a segurança jurídica. Os atos valem até prova em contrário. Mas, ao mesmo tempo, todos esses atributos devem ser exercidos com impessoalidade, sem favorecimentos ou perseguições, com moralidade, honestidade, boa-fé e com a devida publicidade, transparência, que é essencial para o controle. Então, os princípios funcionam como o trilho e o limite para o exercício dos atributos. Perfeito. Os atributos dão a força, mas os princípios dão a direção e o limite ético e legal. A gente falou da visão majoritária, mas existem críticas ou controvérsias mais profundas sobre esses atributos na doutrina? Algum ponto que gere mais debate? Sim, existem debates interessantes. Como já falamos, a tipicidade é questionada por alguns como um atributo autônomo, sendo vista mais como uma faceta da legalidade. Há também um debate importante sobre a imperatividade e a autoexecutoriedade no contexto do Estado democrático de direito. A crítica é que essas prerrogativas, herdadas de um modelo de Estado talvez mais autoritário, precisam ser temperadas, interpretadas de forma a sempre garantir ao máximo o contraditório e a ampla defesa antes da medida drástica, sempre que possível, e não apenas o controle posterior. É uma busca por equilíbrio entre eficiência e garantias individuais. Entendi. Conciliar o poder de agir com o direito de defesa. Exato. E sobre a presunção de legitimidade,
Há quem a veja como um superatributo, quase um princípio em si, dada a sua importância e seus efeitos práticos. E discute-se muito sobre os limites dessa presunção em face de direitos fundamentais, especialmente em processos sancionatórios. Falando em processos sancionatórios, como esses atributos se aplicam quando a administração vai punir um servidor, por exemplo, com uma suspensão ou demissão? Ótimo exemplo prático. Nos atos punitivos, como uma demissão de servidor público, após um processo administrativo disciplinar, o PAD, os atributos estão presentes, mas com uma cautela redobrada. O ato de demissão tem presunção de legitimidade, presume-se que o PAD foi legal e a punição justa. Tem imperatividade, o servidor é afastado independentemente de concordar. E, em certo grau, pode ter autoexecutoriedade. A própria administração formaliza o desligamento. Porém, e esse porém é gigantesco, tudo isso só é válido após o devido processo legal. Ou seja, a punição só pode vir depois de um processo que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa, como manda a Constituição nos incisos LV e LV do artigo 5º. A garantia processual vem antes do exercício pleno desses atributos no ato final de punição. Então o processo funciona como uma condição de validade de legitimidade para o exercício desses atributos no caso de sanções. Exatamente. A força do ato punitivo depende da regularidade do processo que o antecedeu. Sem o devido processo, a presunção cai, a imperatividade é ilegítima e a autoexecutoriedade seria um arbítrio. E todos os atos administrativos têm todos os atributos ou eles aparecem de forma diferente dependendo do tipo de ato? Eles não incidem igualmente em todos os atos, não. A intensidade e a presença variam. Por exemplo, atos normativos, como um decreto regulamentar, uma resolução de agência, geralmente têm forte imperatividade, pois criam comandos gerais e abstratos. Podem ter presunção de legitimidade, mas tipicidade se aplica mais à competência para editá-los e autoexecutoriedade não costuma ser uma característica direta deles. Atos ordinatórios, como circulares, ordens de serviço dentro da hierarquia administrativa, costumam ser imperativos para os subordinados. Já os atos enunciativos, como a gente falou, certidões, atestados, pareceres, basicamente só gozam da presunção de veracidade quanto ao que enunciam, não são imperativos nem autoexecutórios. E os atos negociais, licenças, autorizações, permissões, têm presunção, tipicidade, é fundamental, mas imperatividade e autoexecutoriedade podem ser menos evidentes ou aplicáveis de forma diferente. Entendi. Então, dependendo da natureza e do conteúdo do ato, um ou outro atributo pode se destacar mais ou nem estar presente. Exato. É preciso analisar caso a caso. O PAT é o quadro geral, mas a aplicação tem nuances. Pensando um pouco em história, esses atributos sempre existiram assim? Como eles evoluíram e quais as tendências para o futuro? Boa perspectiva histórica. Esses atributos, especialmente a imperatividade e a busca por executoriedade, foram se consolidando junto com a formação do próprio Estado moderno. Eram ferramentas essenciais para o Estado afirmar sua autoridade, implementar políticas públicas e superar resistências privadas em nome do interesse coletivo. Foram cruciais para a construção da máquina administrativa. No entanto, a evolução do Estado liberal para o Estado social e, finalmente, para o Estado democrático de direito trouxe uma nova leitura. Aquele poder quase absoluto do Estado passou a ser visto com mais cautela. A tendência contemporânea, como já pincelamos, é de temperamento dessas prerrogativas. Não se trata de eliminá-las, pois ainda são necessárias para a administração funcionar, mas de buscar um equilíbrio maior com os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Temperamento no sentido de usar com mais moderação, mais respeito aos direitos? Exatamente. Maior ênfase na transparência dos atos, no controle social, participação da sociedade civil, na motivação explícita das decisões, explicar o porquê do ato, na proporcionalidade das medidas, a ação administrativa deve ser adequada, necessária e razoável. E, como falamos, na busca pelo contraditório e ampla defesa prévios sempre que possível. O foco se desloca um pouco da pura eficiência para uma eficiência que respeite os direitos fundamentais e os procedimentos democráticos. Uma visão mais equilibrada, então. O poder existe, mas seu exercício é cada vez mais condicionado e controlado. Essa é a tendência.
conciliar a autoridade estatal com liberdade individual e garantias processuais. Excelente. Acho que conseguimos cobrir bastante coisa. Para sintetizar a importância de tudo isso que a gente discutiu, entender os atributos é fundamental para entender como a administração pública age para concretizar o interesse público, certo? Sem dúvida. Os atributos, presunção, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, PAT, são as ferramentas que permitem à administração pública agir com eficácia e celeridade em prol da coletividade. São instrumentos essenciais para a gestão da coisa pública. Mas, e esse é o ponto crucial para fechar, são ferramentas que só se legitimam dentro de um quadro maior. O respeito à Constituição, às leis e aos direitos dos cidadãos. Devem ser exercidos com responsabilidade e estão sempre sujeitos a controle, seja pela própria administração, autotutela, seja pelo judiciário, seja pela sociedade. Eles formam um núcleo do regime jurídico administrativo, definindo essa relação especial entre o Estado e os administrados. Compreendê-los é entender a própria essência do direito administrativo. Perfeito. Acho que ficou bem clara a importância e funcionamento de cada um desses atributos. Essencial para quem está na batalha dos estudos. E para a gente não parar de pensar sobre o tema, deixo aqui uma reflexão final para quem nos ouve. Diante dessa tendência que falamos, de maior transparência, de mais participação cidadã, de maior controle, como vocês acham que o exercício prático desses atributos pela administração pública pode ser redefinido nos próximos anos? Será que veremos uma imperatividade mais dialogada, uma autoexecutoriedade mais cautelosa, uma presunção que exige uma motivação ainda mais robusta desde o início? Fica a questão. A prática vai se adaptar a essas novas demandas sociais e jurídicas, é algo para acompanharmos de perto. Bom, chegamos ao fim do nosso papo de hoje, foi uma conversa muito rica. Quero agradecer demais a você que ficou com a gente até aqui e o convite está feito. Continuem acompanhando as aulas e todos os outros conteúdos que a gente prepara com carinho aqui no canal Concurseia. Tem muita coisa boa para ajudar você a aprofundar seus conhecimentos em direito e alcançar seus objetivos. Um grande abraço e até a próxima!